O programa Entre Linhas está de volta com o Dr. Técio Lins e Silva. Dr. Técio, o senhor acompanhou recentemente o cartunista Glauco, foi assassinado por um jovem que usava o daime, né? Fazia parte dessa religião e usava o daime. O senhor, que já pertenceu ao Conselho Federal de Entorpecentes e dava pareceres, inclusive, sobre várias drogas, o senhor acredita que o santo daime é uma droga? Olha, Fernanda, há 25 anos atrás, em 1985, esse problema foi posto perante o Conselho Federal de Entorpecentes, porque a substância ativa do daime, né, que é a conjugação de dois vegetais, o chamado cipó mariri com a folha chacrona, cujo o nome técnico é Psychotria viridis e Banisteriopsis caapi, são os dois vegetais da nossa riquíssima flora amazônica, que associados, eles têm uma substância, um princípio ativo que é inegavelmente alucinógeno, que dá, enfim, um barato, enfim, modifica a consciência. Só que este vegetal e o uso deste chá decorrente da associação da Psychotria viridis com o Banisteriopsis caapi, esse chá resultante dessa associação, dessa fusão dos dois vegetais, é utilizado desde o tempo dos Incas. Isso veio lá dos Incas, vem dos Andes, vem dos nossos ancestrais latino-americanos. E foi introduzido na Amazônia, aí no século passado e tal. E uns seringueiros e tal passaram a usar isso com uso ritual. Como ele altera efetivamente a consciência, ele é usado ritualmente para o culto, que tem duas vertentes no Brasil, duas vertentes que se alteram, como tem os católicos e os protestantes, tem lá a Colônia 5000 e a União do Vegetal. Enfim, há diferenças apenas no rito, mas que na essência buscam a mesma coisa, que é a religiosidade, que é, enfim, um pouco fazer o homem se encontrar por intermédio de um culto, encontrar com a sua própria consciência e buscar o seu futuro e o seu caminho. E esse uso ritual, historicamente, não causa nenhum prejuízo comportamental. Tanto é assim que este único caso mereceu o destaque que mereceu, né? E aí, tomou o daime. Mas quantos outros há? Não se tem notícia. Ou seja, não há registro policial. Não é epidemiológico o uso, não é como o uso da droga, das outras drogas, né? Não é como o uso do automóvel, que todo dia que mata mais, né? Os delitos de trânsito matam mais que câncer no Brasil, e ninguém quer proibir o uso do automóvel, né? Não se pode mais fabricar o automóvel, né? Então, essa questão ganhou o noticiário porque é um caso dramático, né? Um sujeito, né, que mata o outro, um psicopata, um doente. Não é porque ele tomou, é porque ele é doente. Ele matou porque ele é um doente mental, né? E mataria em outras circunstâncias. Bem, o chá pode ter acelerado? Sim, pode ter acelerado. Mas quanto caso? Isso é comum? Isso acontece todo dia? Não. Porque esse uso ritual, ele serviu para estancar. Não há tráfico do santo daime, né? Como há tráfico de maconha, como há tráfico de cocaína, porque o uso é permitido e é ritual. E há 25 anos atrás, nós debatemos isso no Conselho Federal de Entorpecentes, fizemos uma caravana para estudar o assunto, resultou de um grande relatório, cujo relator foi o grande advogado Domingos Bernardo de Aloysio da Silva Sá, que trabalhou comigo no Confem, que depois foi subsecretário de Justiça na minha passagem pela secretaria, pela extinta Secretaria de Justiça. E essa caravana, que tinha um policial federal, um delegado de polícia, tinha um gente da Receita Federal, tinha professores, enfim, tinham profissionais de diversas áreas que foram conhecer lá o Seringal do Mapiá, onde tinha lá onde era extraído, produzido havia uma comunidade. O senhor experimentou o santo daime?
Vamos só voltar um pouquinho atrás. Esse grupo para um estudo científico, eles viveram intensamente a vida dessa comunidade. E claro que tomaram o chá, participaram de todas as fases da extração do vegetal. E isso resultou num trabalho interessantíssimo, num grande relatório, que levou o Conselho Federal de Entorpecentes, naquele tempo, de sugerir a retirada da proibição, porque a Polícia Federal estava prendendo os usuários do Daime, ou seja, as pessoas iam para o culto e eram presas, porque acusadas de tráfico, porque era uma substância proibida. Então isso levou, naquela época, 25 anos atrás, a retirar essa proibição, tirar essa coisa do proibido. E nesses 25 anos, os grupos, enfim, continuaram usando o chá no seu uso ritual. Por quê? Porque culturalmente nós entendíamos que tinha que ser respeitada a tradição, né, cultural das Américas, que é expressado nessa coisa, nesse ritual. Não há registro de desvios, e eu fui participar também de um ritual numa determinada, num grupo, num culto, que conheci, que fui ver para conhecer a forma com que essas pessoas lidavam com a substância e como tomavam e como é que este grupo, que esse ritual se dava. Então eu conheci o ritual de um dos grupos, da União do Vegetal, porque a coluna 5000 é diferente, mas esse conhecimento era unicamente para dar condições de conhecimento para julgar, o que fizemos há 25 anos atrás. E nesse tempo não há registro, nada aconteceu. E, a não ser neste episódio, deste duplo homicídio terrível, indesejável e censurável, mas que isso não justifica, né, essa demonização, né, do vegetal. Você acha que a justiça hoje, ela separa o traficante do usuário mais do que há 25 anos atrás? Sem dúvida nenhuma. Isso melhorou? Sem dúvida. Há 25 anos atrás, o usuário era tratado como um delinquente de altíssima periculosidade, enquanto a gente sofreu, não é, a prisão e o cárcere e todas essas mazelas que a prisão significa, por um uso eventual, por um uso irresponsável, um uso lúdico de uma droga qualquer, uma droga proibida. Então eu acho que hoje há uma compreensão, sem dúvida nenhuma, e até porque a tendência, eu diria, né, quer dizer, há um filósofo alemão que há mais de um século disse que a história da pena é a história da sua constante abolição, né, que é o Rudolf von Hering. E é isso aí, quer dizer, eu acho que o ser humano vai compreendendo, né, que cada vez mais a verdade do que é proibido proibir, né? Essa coisa da proibição, enfim, é sempre discutível. E quanto às outras drogas, o senhor é a favor da descriminalização? Eu sou a favor de um tratamento que seja obviamente, liberal, né? Quer dizer, não incriminador, que seja compreensivo, assim como se compreende, não é, as drogas lícitas, os remédios, os medicamentos, os fármacos, o uísque, não é, o vinho, né, que se toma na missa, né, enfim, a cachaça, que faz parte da cultura nacional, enfim, e ninguém está preocupado de sair prendendo o cachaceiro como um grande traficante ou perigoso ou criminoso. O senhor faz parte da terceira geração de uma família de advogados, de juristas. Isso sempre foi o seu objetivo, ser advogado? Já sabia que ia ser advogado desde criancinha? Eu diria que é uma família com uma falta absoluta de imaginação. Todos caminham, são um pouco conduzidos. Pessoalmente, eu nunca tive dúvida, eu sempre, enfim, sempre tive essa vocação e tal. Claro que ela foi
provavelmente estimulada de uma forma inteligente por meu pai, que, né, com os pais, não quer que o filho siga a profissão, mas enfim, ele... O senhor foi levado pela família, pelo coração ou pela razão? Eu acho por tudo. Eu fui levado por esse conjunto de circunstâncias e sou filho de advogado, obviamente isso influenciou, porque meu pai me dava coisas para fazer, estudante ginasiano, fazia defesas, escrevia processo e tal. Enfim, é claro que certamente ele devia, hoje eu devia dizer ao juiz, isso aqui a defesa foi meu filho que fez e tal, tem 15 anos, 16 anos, né? Ele devia, obviamente, se valer da simpatia. E claro, coisas simples ali do cotidiano do advogado criminal. Então eu fui me acostumando e sempre acompanhando, vivendo aquela vida, porque o advogado criminal, sobretudo, tem uma vida trepidante, não tem rotina, sempre há momentos de muita emoção, de tensão e emoção. Então eu participava dessas tensões e dessas emoções e acabei me acostumando a elas. Após sair do Conselho Nacional de Justiça, quais são os seus planos agora para o futuro? Continuar advogando, continuar emprestando a minha experiência, né? Eu esse ano faço 42 anos de formado. Meu Deus, como passa rápido o tempo. Emprestar a experiência que eu adquiri por força desses cargos públicos, por força dessas coisas que fiz, por força da atuação perante a Ordem dos Advogados do Brasil. Agora mesmo me meti na campanha, né, do Instituto dos Advogados Brasileiros, que é o pai da Ordem, né? A Ordem dos Advogados foi criada pelo Instituto dos Advogados Brasileiros. É a instituição mais antiga no plano jurídico, tem muita respeitabilidade. E agora nos envolvemos e impusemos uma derrota ao ex-presidente da Ordem, ao atual presidente da Ordem do Conselho Federal e ao presidente do Conselho Estadual. Impusemos uma fragorosa derrota, não é? E fragorosa tem esse sabor porque foi com o Fernando Fragoso, né? O filho do grande mestre Heleno Fragoso. E eu estou na chapa, vou participar dessa nova versão, dessa nova gestão do Instituto dos Advogados Brasileiros, que é uma espécie de academia, não faz política, né? É uma espécie de academia de letras do direito, mas que, claro, tem a ver com a advocacia, que corre nas minhas veias essa coisa da advocacia, que é a defesa da liberdade. A advocacia não pela corporação, mas para a defesa dos direitos, para a defesa da liberdade, para ajudar o país a crescer com liberdade. O senhor vai se candidatar a presidente do Conselho Federal da Ordem? Não, provavelmente não tem. Nesse momento, neste exato momento, o meu plano é ajudar a gestão do Fernando Fragoso no Instituto dos Advogados. Eu estou na chapa, eu sou diretor, para fazer uma grande gestão, não é? Nesse órgão, que é o órgão mais importante na tradição da advocacia brasileira, porque é o órgão, é a instituição que criou a Ordem dos Advogados do Brasil, e eu vou me dedicar nessa gestão a construir novos caminhos para a advocacia no Brasil com esses meus companheiros de sonhos e de lutas, sempre em defesa da cidadania, em defesa da liberdade e em defesa da justiça. Muito obrigada, doutor Técio, pela sua presença. Eu que agradeço. Você assistiu o programa Entre Linhas e o nosso convidado de hoje foi o advogado criminalista Técio Lins e Silva. Se você quiser rever este programa ou qualquer outro da nossa programação, acesse o site www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense.